uma das premiações mais respeitadas da justiça brasileira. 366 práticas disputam o Prêmio Inovare, edição 2014. Uma maneira de disseminar e valorizar as iniciativas que fazem toda a diferença na vida do cidadão. Por todo o judiciário nós encontramos boas práticas e algumas delas merecem ser levadas a todos os cantos do país. Pela primeira vez em 206 anos de história, o Superior Tribunal Militar será presidido por uma mulher. Acho que o empoderamento da mulher e a ampliação da mulher nos espaços públicos e privados é fundamental. Restrições. A carreira de juiz federal tem várias. Hoje, vamos mostrar o que é permitido ao magistrado quando se trata de exercer outro cargo ou função. Não perca, é agora no Justiça para Todos de hoje, que está só começando. No Brasil, a mulher chegou ao comando de um tribunal superior pela primeira vez em 2006, com a posse da ministra Ellen Grace no Supremo. Depois, foi a vez do eleitoral, com a presidência da ministra Carmen Lúcia em 2012. Agora é só uma questão de tempo para que elas deixem sua marca nessa história. Com mais de 2 séculos de existência, o Superior Tribunal Militar passa a ser presidido pela ministra Maria Elizabeth Rocha. Em 206 anos de existência, essa é a primeira vez que o Superior Tribunal Militar é presidido por uma mulher. A ministra Maria Elizabeth Rocha vai completar o mandato do ministro Raimundo Cerqueira, que se aposentou aos 70 anos. Me sinto muito honrada e me sinto muito prestigiada. Primeiro, por uma questão de gênero. Eu acho que o empoderamento da mulher e a ampliação da mulher nos espaços públicos e privados é fundamental. Não é? E acho que sintomático que em 206 anos essa corte nunca tenha tido uma outra mulher além de mim. Então, eu encaro como um desafio, encaro com honra, sobretudo porque essa é uma corte que eu sempre admirei e que, ao contrário do que muitos pensam, sempre engrandeceu a história do judiciário e da democracia e do Estado de Direito. O presidente da AJUF, Antônio César Bochanek, prestigiou o evento e falou sobre a presença cada vez maior da mulher em cargos de liderança nos tribunais superiores. As mulheres têm adquirido cada vez mais posição de destaque no cenário nacional e a importância de estar presidindo mais um tribunal, agora um tribunal militar. E tenho certeza que essas mudanças são importantes para o fortalecimento e a modernização do Poder Judiciário como um todo. Durante os 9 meses de mandato, a ministra pretende tornar a história do STM pública, com a digitalização dos processos. A digitalização dos processos, ela vai se dividir em 2 partes. A digitalização propriamente dita para acelerar o fluxo processual dentro da corte e também a complementação da digitalização para a memória, para salvaguardar a memória do Brasil e a memória dessa corte. Esse tribunal, ele foi sediado no Rio de Janeiro até o ano de 1977. De 77 para cá, veio para Brasília. E nesse período, que é parte da documentação histórica, ficou registrada no Arquivo Nacional. A intentona comunista, os movimentos tenentistas. E de 77 para cá, aqui. A ideia é que eu e o Dr. Jaime, diretor do Arquivo Nacional, a gente envie esforços para que possa, então, unificar a história do Brasil, porque a história dessa corte é a história do Brasil. A presidente também vai lutar por um espaço no Conselho Nacional de Justiça. Segundo ela, hoje o STM cumpre as determinações do CNJ, mas não faz parte dele. Nós nos submetemos às decisões e resoluções do CNJ, mas não temos voz nem temos voto ali dentro. E isso me parece uma grande inconstitucionalidade, para dizer o mínimo, porque a emenda 45, quando criou essa instituição que é tão relevante para o Poder Judiciário e para a República, olvidou que existia um tribunal militar, olvidou que existia uma justiça penal especial. Durante o discurso, Maria Elizabeth Rocha destacou também o apoio aos militares homossexuais. O STM, já num primeiro momento, muito antes do Supremo ter prolatado aquela importante decisão sobre a união homoafetiva, nós aqui, em sede administrativa, já tínhamos julgado e deferido a inscrição de uma companheira, de uma servidora, para ser beneficiária do plano de saúde. E nisso eu fui acompanhada pela Corte sem qualquer problema. Com relação ao militar homossexual
dentro da caserna, dentro da tropa, não há nenhuma lei que impeça, até porque não poderia haver, porque seria uma flagrante discriminação. Mas há um preconceito que nós sabemos, né, não só dos militares, mas de toda a sociedade brasileira com relação à questão da orientação sexual. Conheça agora um pouco mais da trajetória de sucesso da nova presidente do Superior Tribunal Militar. Maria Elizabeth Rocha nasceu em 29 de janeiro de 1960 em Belo Horizonte. Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, Portugal. Doutora em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas e professora da Universidade de Brasília e do Centro Universitário de Brasília. Atualmente cursa o pós-doutorado em Direito Constitucional na Universidade Clássica de Lisboa. Exerceu o cargo de Procuradora Federal, tendo sido aprovada em primeiro lugar no concurso de provas e títulos. E veja em instantes, exemplo a ser seguido, as práticas que inovam o jeito de fazer justiça no Brasil. O objetivo da mediação é devolver à pessoa a capacidade de resolver a sua questão. É daqui a pouco, até já. Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem, Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até R$5.000 de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. Desde que foi lançado em 2004, o Prêmio Novari bate recorde de inscrições a cada ano. É respeitado por dar visibilidade às ações que inovam a justiça brasileira e provam que é sempre possível ir além quando o assunto é a prestação de serviço de qualidade. Veja agora como tudo começou e a opinião de quem não só apoia, como participa efetivamente para garantir que os bons exemplos sejam seguidos. Há exatos 11 anos, a missão do Prêmio Inovari é espalhar pelo país iniciativas inovadoras que ajudam a modernizar a justiça brasileira. Por todo o judiciário nós encontramos boas práticas e algumas delas merecem ser levadas a todos os cantos do país. E o Prêmio Novari tem esse papel de reunir essas boas práticas e poder demonstrar isso a todo o judiciário, a toda a sociedade, de que é possível inovar, criar e apresentar soluções alternativas às questões relacionadas ao Poder Judiciário. A cada edição, o Conselho Superior do Instituto Inovari define o formato do prêmio. Os tribunais, magistrados, membros do Ministério Público Estadual e Federal, defensores públicos e advogados públicos e privados podem concorrer. A inscrição é feita por meio de um formulário online, disponível no site do prêmio. Primeiro, os consultores conferem na prática as iniciativas inscritas, que só depois são analisadas pelos integrantes da comissão julgadora. Elas são avaliadas pelos seguintes critérios: eficiência, celeridade, qualidade, criatividade, praticidade, ineditismo, exportabilidade, satisfação do usuário, alcance social e abrangência territorial. A 11ª edição do Prêmio Inovari foi lançada com o tema livre para inscrição de práticas. Já na categoria Prêmio Especial, profissionais graduados de qualquer área podem apresentar alternativas para um sistema penitenciário justo e eficaz. Ter novas ideias, novos projetos sobre o sistema prisional brasileiro é de fundamental importância. Nós não podemos mais continuar convivendo com um sistema prisional como ele está posto hoje. Ele está aí para que as pessoas cumpram pena e sejam ressocializadas, para que possam ser reinseridas na sociedade quando saem. E nós estamos seguindo um caminho inverso. A questão do presídio não é apenas uma questão humanitária, é uma questão também de segurança pública. O sistema prisional é o que é porque nós não temos cumprido a nossa função. Este é um tema de justiça, de direitos humanos, mas é também um tema de segurança pública.
os presídios entregues às organizações criminosas certamente não estão contribuindo para qualquer ressocialização. Este ano, as iniciativas inscritas superaram as do ano passado. São 366 ideias inovadoras que devem indicar caminhos para aprimorar o judiciário brasileiro. O programa das unidades pacificadoras, ele apareceu como um farol numa situação de grande preocupação, particularmente para os juízes, porque a violência ela acontece fora dos tribunais, mas ela sangra no tribunal ainda. O objetivo da mediação é devolver à pessoa a capacidade de resolver a sua questão. Depois de uma resolução do CNJ, desde a 10ª edição do Inovare, os vencedores não recebem premiação em dinheiro. As iniciativas são reconhecidas com troféu e menção honrosa. Afinal, o importante mesmo é disseminar as boas ideias para melhorar o funcionamento da justiça. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, parceira do Prêmio Inovare, estimula a participação dos magistrados como forma de promover ações que, aos olhos de muitos, se restringem apenas aos tribunais. Se engana quem pensa que o juiz federal atua apenas nos autos. O papel dele é também social e impacta diretamente na vida de milhões de pessoas. Veja agora alguns trabalhos que conquistaram o olhar do Inovare. Capacitar para incluir. Esses jovens deficientes visuais tiveram a chance de ter um trabalho fixo e uma fonte de renda depois que uma juíza de Porto Alegre pôs em prática uma bela iniciativa. Nós tivemos a ideia de fazer um piloto com a nossa vara, através da direção do Foro de Porto Alegre, para tentar treinar, capacitar deficientes visuais, e hoje nós conseguimos juntar esses termos ao processo em 3 dias. A ideia deu certo. A ação premiada pelo Inovare foi desenvolvida na 2ª Vara Federal Criminal de Porto Alegre. A degravação das audiências é feita com a ajuda de um programa instalado na máquina. O sistema da Justiça Federal, eles mandam para a gente as mensagens contendo as audiências. E aqui eu tenho os arquivos em MP3. Ó. Eu pego esse arquivo, passo para um pendrive, eles mesmos colocam nos seus computadores. O meu programa está configurado para falar por palavras. Cada palavra que eu escrevo ele fala no final da digitação. Quando a barra de espaço ele fala. Encontramos o meu médico, naquela agitação toda, não encontramos o meu médico. São mais de 25 horas de transcrições por mês. Foi preciso até criar um centro especial de degravação para atender a demanda. O dinheiro que construiu tudo isso, R$30 mil, veio das multas pagas por condenados à justiça. Para o presidente da Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, a iniciativa quebra muitos tabus e abre as portas para futuras oportunidades. Uma oportunidade concreta de hoje, pelo menos 5 empregos para pessoas com deficiência visual, pessoas cegas. A expectativa de, com esse projeto sendo desenvolvido aqui, de aumentar mais oportunidades de emprego aqui no Rio Grande do Sul, e em outros estados que já estão seguindo o exemplo desse projeto da Justiça Federal do Rio Grande do Sul com a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul. Jefferson foi um dos primeiros a experimentar a técnica. Hoje ele é instrutor e ensina aos novatos que a informática tem muito a oferecer para um deficiente visual. A informática tem sido a ferramenta principal, assim, né, a mais importante para inserir e para demonstrar para a sociedade a capacidade dos deficientes. E esse não foi o único projeto premiado. A Justiça Federal já foi contemplada 3 vezes com iniciativas que se multiplicaram Brasil afora. Em 2010, a juíza federal Cíntia Menezes foi premiada na categoria Justiça Sem Burocracia, com a prática execução bate-pronto, o cumprimento de decisões judiciais na era virtual. O projeto integra os setores operacionais do INSS ao Sistema de Processo Eletrônico da Justiça Federal, uma economia de tempo. Para se ter uma ideia, as decisões que demoravam até 2 meses para serem cumpridas passaram a ser efetivadas quase que imediatamente.
Nada pode mudar o passado de uma pessoa. Outra ideia que teve repercussão nacional foi a iniciativa do juiz federal Erivaldo Ribeiro dos Santos. O projeto do CNJ, Começar de Novo, incentiva a ressocialização de presos por meio da capacitação profissional e das oportunidades de emprego. Quem já pagou pelo que fez, merece a chance de começar de novo. O projeto existe desde 2009 e já conta com mais de 170 instituições parceiras de vários segmentos da sociedade para tornar a iniciativa viável. O projeto ganhou até um site que informa as vagas e os cursos de capacitação disponíveis no momento. E veja em instantes as restrições para quem atua como juiz federal. A carga de trabalho, as obrigações dos magistrados aumentaram significativamente nos últimos anos, as vedações e as restrições à sua atividade também. É daqui a pouco. Até já. Não saia daí. Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem. Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou a sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. Está na lei. O juiz federal tem que se adequar a várias restrições quando passa no concurso público. Você sabia, por exemplo, que ele não pode nem ser dono de uma empresa? Mas as proibições não param por aí. A repórter Mariana Xavier mostra agora até onde pode ir a atuação dele fora da magistratura. Ser juiz é carregar a responsabilidade de decidir grandes conflitos e agir com imparcialidade. Para ocupar esse cargo, é preciso muito empenho. A carga de trabalho, as obrigações dos magistrados aumentaram significativamente nos últimos anos, as vedações e as restrições à sua atividade também. A dedicação é quase exclusiva e não é só pela quantidade de trabalho. Há 35 anos, desde o surgimento da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN, os magistrados não podem exercer outra função. Precisam cumprir o artigo 36, que proíbe os juízes de participarem de sociedade comercial ou ter o próprio negócio, por exemplo. O juiz não pode ser dono, por exemplo, de uma empresa, a não ser que tenha ações, ou seja, um sócio de capital, mas não pode gerir nenhuma empresa, nenhum negócio e também não pode gerir associações, enfim, outras atividades correlatas, exceto a atividade associativa da própria classe. Já a Constituição de 1988 abre uma exceção e permite que os juízes atuem também como professores. Com o passar dos anos, algumas resoluções especificaram ainda mais essa possibilidade. O Conselho da Justiça Federal, em 2003, estabeleceu no artigo 4º que o juiz que exercer o magistério deve comunicar ao corregedor-geral do respectivo TRF sobre o início de cada período letivo, informar o nome da entidade de ensino e quantas aulas vai ministrar. Se o magistrado estiver exercendo apenas uma função de magistério, ou mesmo não exercer, não haveria necessidade de ele estar informando, porque estaria dentro da previsão legislativa. 4 anos mais tarde, outras restrições ganharam a página do Conselho Nacional de Justiça. A orientação número 2 do CNJ entende ser incompatível com o exercício do cargo de magistrado o desempenho de função da justiça desportiva, de grão-mestre da maçonaria, diretor de ONG ou de instituição de ensino pública e privada. Nenhum juiz se furta, de cumprir essa legislação, de seguir esses regulamentos, em relação às vedações que lhes são impostas. Mas, em contrapartida, é importante que haja valorização da magistratura e uma remuneração digna pelo cargo exercido, porque há ônus para o magistrado. Há um ônus social e há vedações legais que impedem de desenvolver outras atividades e desenvolver-se a si próprio.
A situação do juiz federal hoje é de muito trabalho e praticamente nenhum plano de carreira. Essa realidade, acredite, tem feito alguns magistrados desistirem da tão sonhada toga. Muitos juízes optaram pelo magistério no horário contrário ao do serviço público. As autoridades chegaram a pensar se isso prejudicaria o trabalho do magistrado. A gente sempre defendia que o que interessa é o trabalho realizado. E evidente que, e até acho que nós não temos na Justiça Federal, aquele juiz que só se dedica à atividade acadêmica. Mas foi importante aclarar essa questão para que dissesse, não, o juiz não pode ter mais de um cargo público como professor. Ele pode lecionar desde que isso não afete a sua atividade jurisdicional, resgatando a liberdade que o juiz deve ter na sua vida privada. Na estante, o conhecimento usado para decidir importantes conflitos dentro e fora de sala de aula. A atividade da magistratura é importante também para o magistério e, por outro lado, o magistério também é importante para a magistratura. E é importante ter um professor que está acostumado a lidar no dia a dia com aquela atividade que ele está aprendendo. De maneira que a receptividade com os alunos é muito boa quando eles sabem da origem sua profissional. O juiz federal é também professor de Direito Processual Civil e Teoria Geral do Processo na Universidade de Brasília. 2 vezes por semana ele dedica as manhãs aos futuros advogados. E os alunos adoram ter um professor que sabe bem como é a rotina de um magistrado. Você está lidando com os processos no dia a dia. Você está verificando realmente os problemas, né? As vantagens que determinados institutos processuais têm. E tudo isso você pode aproveitar e passar com os alunos. Enfim, você passa para os alunos a sua experiência no dia a dia da magistratura. E não pense que nessa aula só os alunos aprendem. O juiz federal conta que amplia o conhecimento a cada matéria lecionada. Ele deve, primeiro, ser sensível aos problemas do dia a dia da sociedade. E para isso é importante que ele tenha contato com as pessoas que integram a sociedade. E esse contato com os alunos é muito importante, porque você verifica as novas tendências de pensamento das pessoas, e aí é um outro elemento que é fundamental, mas muito importante. Você aprende a pensar em tese, ou seja, você começa a raciocinar fora dos autos, mas à luz dos problemas que vão surgindo em sala de aula. A valorização da magistratura é um dos pontos defendidos pela Associação dos Juízes Federais do Brasil. A paralisação das atividades nos últimos anos é um reflexo da crise que acompanha a carreira. A AJUF luta hoje pela aprovação da PEC 63, que tramita no Congresso Nacional, e cria a parcela adicional de valorização por tempo de serviço para magistrados e integrantes do Ministério Público. Uma justiça forte, bem aparelhada para atender os anseios da sociedade. É o que se espera. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.